Bom, pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre análise de imagens, da captura até a tomada de decisão, passando aí... Quem já manipulou a imagem, já mexeu, tirando a Jennifer? Você não conta. Alguém já... Quem faz parte do grupo Pixel? 1, 2, 3, tem bastante. Você já... Quem está no grupo já manipulou imagem, já fez alguma coisa? O que vocês fizeram? Não? Estão nos começando? Beleza. Então, vai ser legal porque eu vou falar uma parte bem introdutória do que é imagem e tal, né? Como começa o trabalho com análise de imagens. Aqui um pequeno sumário, vou falar um pouquinho de mim, um pouco de computação gráfica, e daí caindo em análise de imagens, e depois numa área chamada de KDD, e daí depois nós vamos mostrar um pouquinho de código, tá? Para vocês entenderem um pouco como funciona, né? Bom, o Carlos já me apresentou, eu sou professor da UFR, eu sou do curso de Sistemas de Informação. As minhas áreas de interesse aí, né, dentro do curso, eu já ministro há algum tempo disciplinas de programação, tenho um pé na IA, análise de imagens, ciência de dados, tudo isso aí engloba dentro da grande área que é a IA. E atuo também bastante com empreendedorismo, sou vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e atualmente agente local de inovação pela FAPEMAT. E esses equipamentos, alguns que estão aqui, é de um projeto chamado Alice, que é um estúdio audiovisual que nós estamos montando para divulgar o empreendedorismo e inovação, certo? Bom, computação gráfica, quando ouvimos o termo, remete muitas vezes a filmes, né, cheio de efeitos e tal. Isso é porque o cinema foi o grande ator que alavancou a computação gráfica e transformou ela assim, tornou popular o termo, certo? E isso deixou ela mais acessível também, as pessoas passaram a buscar e tal, né? E hoje tem áreas, né, dentro do cinema, do marketing e tal, que envolve a computação gráfica, mas a academia já pesquisava isso há muito tempo. O cinema só pôde usar porque aconteciam pesquisas dentro da academia. Se a gente for ver, tenho dois conceitos aqui sobre o que é computação gráfica. Então, segundo a ISO, a computação gráfica pode ser entendida como o conjunto de métodos e técnicas utilizados para converter dados para um dispositivo gráfico via computador. Numa outra definição, os dados são figuras captadas por equipamentos sensíveis a sinais eletromagnéticos ou geradas sinteticamente por algum aplicativo. Então, a computação gráfica, ela tem a premissa de gerar imagens, certo? Então, ela tem uma base forte de matemática, né, geometria principalmente, e o objetivo principal dela é gerar imagens, mas não só isso, ela também, eu posso trabalhar com computação gráfica sem gerar nenhuma imagem, mas a premissa dela é esse, tá bom? Já quando eu falo de análise de imagens, eu envolvo 3 áreas principais, que é a parte de análise de imagens, síntese de imagens e processamento de imagens. Eu vou falar mais sobre processamento de imagem e análise de imagem. O processamento de imagem ele tem mais a ver com eu trabalhar uma imagem, eu aplicar efeitos, eu preparar aquela imagem para alguma coisa. Então o pessoal de fotografia usa muito tratamento de imagem, esse software tipo Photoshop, GIMP e tal, eles estão mais no campo do processamento de imagens, certo? Eu vou preparar
imagens para algum objetivo para artes, né, arte visual e tal, né? Já a análise de imagem, ela tem uma pegada no reconhecimento de padrões, na inteligência artificial, na ciência de dados, mineração de dados. Então, a análise de imagem muitas vezes utiliza do processamento numa das fases, mas depois o objetivo dela é fazer uma classificação, por exemplo. Eu vou pegar uma série de imagens de raio-x e vou classificar se aquelas imagens pertencem a pacientes doentes ou saudáveis, por exemplo, certo? Então, isso tem a ver com análise de imagem. Para a gente entender um pouquinho do princípio de como funciona a captura de imagem, eu preciso ter uma fonte de luz, vocês conseguem ver ali? Sim. Eu preciso ter uma fonte de luz, um objeto que reflete e um sensor que capta. Esse sensor pode ser uma câmera, pode ser os nossos olhos, certo? Que também são sensores naturais. Pode ser um aparelho de raio-x, pode ser uma câmera térmica, qualquer coisa, qualquer sensor que seja sensível a ou luz visível ou alguma radiação que está sendo emitida. Pode ser até os papéis fotossensíveis que você faz. Também, papéis fotossensíveis, né? O próprio filme, né, é um... Na faculdade de fotografia a gente faz câmera com máquina, latinha refrigerante, fotossensível e deixa. Exatamente. A luz, a fonte de luz, ela tem cor, então se eu tiver o nosso sol, né, que é uma luz mais amarelada, e o ambiente é muito iluminado, então ele vai refletir a cor do objeto, né? Se eu tiver uma fonte de luz mais avermelhada, por exemplo, esse objeto vai mudar de cor também, tá? Então a cor da fonte de luz, a cor da luz, né, que é o espectro visível de luz, influencia quando eu estou gravando, né, estou registrando luz visível. Mas nem toda a luz visível é esquisito de ouvir falar, né? O que é luz visível? Luz visível é o espectro de luz que os nossos olhos conseguem captar. Existe ondas com frequências mais altas e mais baixas que não são captadas pelos nossos olhos. Exemplo, raio UV, né? A ultravioleta, a radiação ultravioleta, a radiação infravermelho, fazem parte do espectro de luz, mas não são visíveis. A gente não enxerga infravermelho nem ultravioleta, certo? Agora falando de sensores, para focar no nosso principal sensor, que são os nossos olhos, né? Então nós temos uma córnea, certo? A pupila que abre e fecha, por onde passa o feixe de luz. O cristalino funciona como uma lente, a córnea também é uma lente, mas o cristalino é a nossa lente principal, e ele excita, né, esse feixe de luz que passa por dentro do olho, excita essa região onde estão cheias de microsensores que são... E a gente tem só um ponto cego, assim, aqui, ó. Esse ponto cego é aquele ponto que a gente não enxerga, dependendo da posição que tiver, ele fica bem pertinho do nervo óptico. Mas esses sensores, microsensores, são os cones e os bastonetes. Aqui tem uma imagem de microscópio aumentada, né? Os cones são menorzinhos, em menor quantidade, os batonetes são mais altos, né, mais compridinhos e em maior quantidade. O cone é um químico sensíveis à luz,
célula do cone contém compostos químicos sensíveis à luz. Ah, não é, eu coloquei a imagem errada aqui, não era essa que eu queria pôr, mas tudo bem. O cone, ele é responsável por a gente enxergar as cores, enquanto o bastonete é o claro e o escuro. Por isso, como a gente tem menos cones do que bastonetes e eles ficam escondidos, né, porque eles são menores, é por isso que a gente tem dificuldade de enxergar cores à noite, certo? A gente enxerga muito bem a iluminação, se está claro, está escuro, penumbra e tal, vulto, né? Porque os bastonetes, eles têm essa habilidade. Já os cones, que definem as cores, como são em menor quantidade, a gente precisa de uma maior iluminação. Então, durante o dia a gente enxerga muito bem as cores, à noite a gente tem dificuldade de enxergar as cores. Existem outros animais que têm até cones que enxergam mais do que só o RGB como nós enxergamos. Existem cones para perceber cada espectro, né, das cores do RGB, mas nós enxergamos em RGB, certo? Beleza. Aí então eu expliquei como funciona a captura da imagem para os nossos olhos, certo? Mas os dispositivos de formação e aquisição de imagens, aqui é um processo típico de uma análise de imagens, certo? Então, essa formação e aquisição de imagens são os nossos sensores diversos, que podem ser os olhos, certo? Mas eu não consigo reaproveitar essa imagem, não tem como eu digitalizar essa imagem que eu vi e formei no meu cérebro, certo? Mais um sensor de raio-x que grava num filme ou que grava numa placa de sensores digitais, uma câmera digital RGB, uma câmera multiespectral que está num satélite, isso tudo eu consigo utilizar, certo? Lembra não, né? Vocês já devem ter ouvido falar das Polaroids, né? Aquelas máquinas que estão voltando na moda aí. Câmeras, elas tradicionalmente são não digitais, são analógicas, e ela já imprime no papel e você já sai com a fotografia tirada, impressa, né? As outras câmeras que utilizavam filme, então isso era gravado no filme, que ele era excitado com a luz, né? Tinha tempo de abertura, tudo isso regulava, e depois tinha que revelar e eu tinha uma imagem impressa de novo, certo? As câmeras digitais eu já tenho o arquivo digital. Então, esse segundo passo aqui, ó, dependendo do sensor que eu tenho, eu preciso fazer uma digitalização de imagem. Por exemplo, um scanner. No scanner eu digitalizo uma imagem que é analógica, está no papel ali, para um meio digital. Isso eu chamo de digitalização. Aí tem N fatores que influenciam isso, como os fatores que influenciam a captura de imagem. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que todos esses processos aqui devem ser feitos da melhor maneira possível. Por exemplo, uma fotografia mal tirada não há Photoshop que resolva, tá? Então, eu posso fazer uma gambiarra, posso rodar filtros, né, rodar algoritmos lá, aplicar filtros, mas se ela tiver, isso é para resolver pequenos problemas, ruídos e tal, né? Ou dar um tom mais artístico e tal. Mas se ela tiver estourando iluminação e tal, eu não consigo resolver isso. Então, assim, ou a formação de imagem também, né? Se eu estou criando uma imagem, um desenho, uma pintura, né? E depois eu vou registrar de alguma forma, ou eu estou fazendo desenho digital no computador, por exemplo, eu não consigo modificar aquilo a partir do que foi criado. Então, uma imagem digital registrada com a melhor câmera do mundo, mas com a exposição de iluminação muito ruim, muito fraca ou muito forte, não vai ter solução, tá? A digitalização é a mesma coisa. Se o arquivo estiver corrompido, se eu
forçar demais o scanner, ou se eu estou tirando foto do celular hoje, né, para digitalizar documentos, né, volta e meia tem que mandar um documento para algum lugar e tal, tem aplicativo para isso, a própria câmera do celular já ajuda. Isso, então, se eu fizer inclinado, se eu fizer com muita iluminação, usar flash, isso também vai atrapalhar e eu não vou ter uma qualidade boa. Então, a digitalização ela só é necessária nesse processo típico de análise de imagens. Ela é necessária quando eu tenho uma imagem analógica que eu quero transformá-la em digital. Depois disso, a gente parte para uma tarefa chamada de pré-processamento, que é, em geral, remoção de ruído e algumas estruturas indesejáveis. Eu estou preparando, no pré-processamento, estou preparando a imagem para o próximo passo, certo? Aí, o próximo passo, em geral, vai ser a segmentação. Vejam só, eu até o pré-processamento aqui, eu estou trabalhando com pixels, né? Talvez eu queira, sei lá, mudar, tirar algum ruído, né? Tem alguns pontos que aparecem na imagem que vão atrapalhar no processo de segmentação, a gente vai ver um exemplo depois. Então aqui eu vou atuar em geral pixel a pixel, certo? Eu tenho algoritmos que vão ler a imagem inteira e vão aplicar, mas eu vou fazer um crescimento de região, alguma coisa assim, né? Uma detecção de borda e tal. Então o pré-processamento me ajuda no próximo passo, que é a segmentação. Aqui eu já estou trabalhando com regiões, né? Aí eu quero discretizar as regiões dessa imagem, eu quero separar a região da imagem. Por exemplo, eu tenho uma tarefa que é reconhecimento de placa de automóvel. Então não me interessa o carro inteiro, me interessa só a placa. Então eu quero segmentar essa placa, eu quero discretizar, eu quero retirar daquela imagem o que é placa, para depois fazer o reconhecimento. Beleza? Pessoal, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, pode ir interrompendo. Feita a segmentação, no caso, eu trabalhei no mestrado, doutorado com detecção de câncer de mama. Então, o que me interessava era a região da imagem do busto, certo? Não me interessava o que ficava para baixo e para cima, né? Que aparecia na imagem. Você trabalhou com o pulmão, né? Você foi pulmão. Então, também, o que interessa é a região do pulmão. A gente fazia até tratamentos para eliminar ruído de costela, Isso. até da mama, no caso Aham. das mulheres. Isso. Aí entra pré-processamento e segmentação para retirar A isso. gente viu até um workshop com você Sobre isso? É verdade, um online, né? Bem no começo da pandemia, foi. Eu e o Caio, foi verdade. Bem no começo da pandemia, nem lembrava mais. Muitas vezes a segmentação, ela já é feita na região que eu tenho, por exemplo, é muito comum quando eu vou trabalhar com imagens para detecção de câncer, eu segmentar já a região, não a região toda que eu vou trabalhar, mas já a região onde possivelmente tem uma doença, para eu rodar um algoritmo em cima só daquela região ali. Então a segmentação ajuda o quê? Diminuir erros e também diminuir processamento, porque eu vou rodar o que eu preciso, vou extrair as informações que eu preciso só naquela região segmentada e não na imagem como um todo. Para detectar placas, isso é muito legal. Já viram aqueles sensores, câmeras de ré que vão dizendo para que lado você tem que virar e tal, né? Então, ali também ele está fazendo um reconhecimento, pegando onde tem poste, onde tem outro obstáculo, né? E provavelmente está fazendo a segmentação de alguma coisa, detectando as retas para ir sugerindo por onde o carro tem que virar ou tem que evitar aquele lugar. Depois vem um pós-processamento, que pode ser necessário, por exemplo, a segmentação deixou alguns ruídos, algumas manchas, algumas regiões da imagem que foram segmentadas que não me interessam. Eu posso fazer esse ajuste fino,
alguma limpeza ainda, alguma transformação. Aí vem a fase de extração de atributos ou extração de características. Eu aplico alguns algoritmos, né, que extraem algumas medidas e eu utilizo essas medidas como entrada no meu algoritmo de classificação de imagens ou meu algoritmo de mineração de dados, né, meu algoritmo. Aí eu começo a usar a inteligência artificial. Essa extração, tem teses e teses de doutorado sobre essa área, tá? Segmentação, extração de atributos e classificação, isso, né, se vocês quiserem seguir por esse caminho, tem N aplicações no mercado, seja para detectar vegetação, né, que depois de um plantio se está nascendo ou não, com imagem de satélite, seja para detectar animais, peso de animais, detectar doenças, qualidade de equipamentos na indústria. Então hoje a gente tem utilizado imagens por uma gama muito grande, né, de aplicações. E tem um viés de mercado muito bom isso aí, certo? Então ela fala, mas se eu trabalhar com segurança, aplicativo de banco também, doenças, né, de pessoas, pegar quem tem febre e tal, com imagem térmica também. Uhum. Uhum. Tá bem parecido com os meninos do Sniper fazer. Ele estava preparando o coral para não precisar ter uma pessoa lá no mundo. Sim. Uhum. Bem interessante, até mandei para eles. Aí, então, assim, tem muitas empresas, startups nascendo para trabalhar com imagem, certo? Então, assim, fiquem atentos. E às vezes vocês entram no trabalho, começam a trabalhar com detecção de câncer no pulmão, por exemplo, que é o trabalho da Jennifer. Mas depois, com o tempo, você vê que é a mesma técnica, é o mesmo processo. Eu tenho que entender um pouco mais como funciona um outro tipo de imagem, uma outra aplicação, mas eu vou usar as mesmas ferramentas, por exemplo, para detectar o índice de ocupação do solo, né? Se tem, né, com imagem de satélite, se tem solo exposto, vegetação rasteira, vegetação arbórea, construção, lagoa. Então, eu praticamente vou usar os mesmos algoritmos, certo? Então, assim, para quem quiser, quem tiver interesse, é uma área muito boa, muito aquecida dentro da computação. A parte de estudo com análise de imagens. Existem N extratores de características, talvez o mais famoso e mais conhecido seja na categoria de textura de imagens. Desculpa, só para confirmar se ele piscou ali, mas continua gravando. Talvez o mais conhecido, mais utilizado seja na área de textura de imagens, mas eu tenho técnicas de extração de características que são mais estatísticas, outras baseadas em formas, outros baseados em componentes aleatórios, né? Tem N grupos de classificadores e dentro classificadores não, de extratores, e dentro dos extratores baseados em textura, a GLCM talvez seja o algoritmo mais conhecido, que é Gray Level GLCM, Co-Currency Matrix. Isso.
É o matriz de concorrência cruzada, né? Matriz de concorrência em escala de cinza, né? O nome em português. Quando eu pego, e aí eu tenho que pensar que eu preciso de uma quantidade razoável de imagens para poder extrair características para trabalhar com classificação. Por exemplo, se eu quero classificar entre saudável e doente, eu vou ter que ter uma quantidade razoável, e isso vai depender do que eu tenha disponível, certo? Mas eu estou falando de coisas de pelo menos mais de 100 de cada classe para começar a trabalhar. Dependendo do algoritmo de classificação que eu utilizo, eu preciso de mais ou menos imagens. Se eu utilizar redes neurais, eu vou precisar de 10 mil para frente, certo? Ela precisa de muitos exemplos. E aí as redes neurais, ela tem uma estratégia que eu não preciso, por exemplo, fazer a extração de características. Eu jogo a imagem dentro dela lá, mas isso é uma modificação da rede original, e aí eu não preciso extrair as características, ela mesmo vai, a própria rede vai encontrar o que é interessante e vai fazer a classificação. Eu não gosto muito dessa prática, porque eu prefiro extrair característica, porque eu sei o que eu estou passando para o meu algoritmo de classificação. Se eu passo a imagem inteira, eu não sei o que ele está pegando, e daí vira como difícil de identificar o que aconteceu internamente, pode ser que eu perca o controle. O que mais que... tá. E aí, sobre os extratores, né, essas medidas que são extraídas, vamos supor que eu extraia 6 medidas de cada imagem. Cada imagem dessa, eu vou chamar, dessas 6 medidas, né, eu vou chamar de vetor de características. Aí eu extraí essas medidas de 100 imagens, então eu tenho uma matriz de características que vai ser o meu dataset, certo? É o meu conjunto de dados, muitas vezes chamado até de banco de dados pelo pessoal de mineração, mas é um arquivo com 100 linhas, com cada linha tendo 6 medidas, porque eu extraí 6 características. Eu posso extrair, no meu mestrado trabalhei com extrair 722 características de cada imagem, certo? Às vezes o banco de dados é muito pequeno, o banco de imagens é muito pequeno, então a gente pode usar uma técnica de particionar a imagem e extrair características de cada quadrante da imagem, né? Tem N técnicas aqui para a gente extrair as características. Aí o próximo passo é a classificação e reconhecimento, que é onde entra a mineração de dados. Aí eu posso usar uma rede neural, posso usar uma máquina de vetor de suporte, uma árvore de decisão, algum algoritmo baseado em lógica fuzzy. Qual? Naive Bayes, né? Algoritmos ingênuos. Então tem N classificadores. Aí, fala assim, beleza, entendi todo como é que funciona o processo de análise de imagem. Mas aí nessa parte que eu estava falando de classificadores, até o ponto que eu extraí as características, aqui, quase no finalzinho, eu fiz a extração de atributos, aí eu entro num outro processo que é para chegar no data mining aqui, na mineração de dados, que é onde eu vou rodar o algoritmo. Por quê? Porque a partir do meu conjunto de vetores de características, eu vou selecionar, nem todos, pode ser que nem todos eu queira usar, eu precise usar ou eu possa usar. Depois eu vou fazer de novo um pré-processamento agora em cima dos dados, né? Pode ser que eu tenha que converter todo mundo para uma mesma... algumas medidas estão em pontos flutuantes, outros são inteiros, então é legal eu deixar tudo num formato só.
que mais? Eu posso remover ruídos. Então, nessa fase de pré-processamento, transformação, eu vou tomar cuidado com isso. Eu posso ter que normalizar. Eu tenho lá uma medida que me dá resultado entre 0 e 10. A outra me dá resultado entre 1.000 e 10.000. Então, eu tenho que converter isso tudo tem que normalizar para ficar, por exemplo, tudo entre 0 e 1, porque senão a que vai a 10.000, ela pode ter uma influência muito maior no algoritmo. E não... Tem bibliotecas que fazem isso. Já. Você fazer Ou faz via código, né? Mas eu, por exemplo, a gente usa biblioteca. sim, tudo que tiver biblioteca e ela, né, tiver qualidade e for confiável, é melhor utilizá-la, mais rápido. Aí o processo de data mining, que seria a classificação ou clusterização, quando eu não quero classificar, mas quero quero juntar os semelhantes, então eu uso a clusterização. E aí depois vem o processo final, que é a interpretação e avaliação, que é onde a gente chama de extração de conhecimento. Então, por isso que o nome dessa área toda é KDD, é descoberta de conhecimento em banco de dados ou acerca de dados. O objetivo final é extrair o conhecimento. O que é o conhecimento? É eu poder dizer se aquele paciente está saudável ou ele está doente, por exemplo. Ou poder dizer que tipo de doença que ele tem. Ou poder dizer se naquela imagem aparece predominantemente grama ou área construída. Ou poder dizer se aquela pessoa que está passando no aeroporto está doente ou saudável. Se aquele gado que está lá no pasto, quanto que ele pesa, certo? Poder dizer se a área que eu plantei, se ela está germinando como esperado ou eu preciso fazer um replantio, certo? Poder dizer se uma peça que está passando na esteira da indústria, ela tem a qualidade suficiente para continuar na esteira ou ela precisa ser retirada por provavelmente um braço robótico. Então eu faço tudo isso sem um contato humano e N outras aplicações, como eu já falei algumas aqui, certo? Pessoal, eu vou deixar depois esse slide aqui, tem algumas fontes aqui, mas eu gostaria de mostrar esses 3 livros. Esse do meio aqui é um livro, embora seja computação gráfica, teoria e prática, ele é voltado para o volume 2, né? Ele é voltado para análise de imagens. Esse do meio aqui é da minha orientadora, mas eu gosto muito desse livro aqui, que é o Análise de Imagens Digitais, que é do Hélio Pedrini, certo? Eu acho ele uma linguagem bem acessível. Ele tem uma pegada voltada para análise de imagens. Esse de computação gráfica aqui talvez seja um pouco mais processamento. E o mais famoso no mundo inteiro, que é esse processamento digital de imagens, que é do Gonzalez. Todo mundo que trabalha com imagens digitais, processamento ou análise de imagens digitais, passou um dia pelo Gonzalez, certo? Opa. Vamos lá. Agora, depois eu vou disponibilizar esse notebook aqui também, para quem quiser, né? Tem uma explicação aqui de como instalar o Python, algumas versões e tal. O Scikit-Image, que é a biblioteca que eu gosto muito. Eu prefiro ela do que o OpenCV. O OpenCV é a mais famosa, mas sempre que possível eu tento resolver com o Scikit. Se não der certo, eu vou para o OpenCV. A gente usa o Image e o Scikit-Learn. E o Scikit-Image, então, é voltado para a imagem, Scikit-Learn para a parte de aprendizado, e daí tem o Scikit-Vídeo também, que é agora para trabalhar com vídeo. O OpenCV era uma biblioteca que foi criada pela Intel, era comercial, aí depois foi disponibilizada open source. É a biblioteca que mais tem
algoritmos implementados. Ela mistura tudo ali, vídeo, imagem e a parte de aprendizado. Para quem trabalha com C, eu recomendo ela. O Scikit é só para Python, mas o OpenCV dá para usar Python também. Eu vi um byte para C# uma vez, e Java também tem alguma coisa, mas C, C++ é o forte dela. O ruim para quem trabalha com Python é que ela como ela é desenvolvida em C, ela tem um jeito C de pensar, né? Enquanto o Scikit é todo feito em Python, né? Por baixo dos panos está rodando C também, né? Mas o Scikit você programa do jeito que a gente chama de Pythonico. Para quem programa em Python vai entender isso. Tem mais a ver com a linguagem. Aqui eu explico de novo aquilo que eu acabei de explicar lá, com alguns exemplos de bancos de imagem, aqui voltado para imagens na área de saúde, né? Tudo para detecção de câncer de mama aqui, né? Mas são 3 bancos de dados que vocês podem acessar. E aí eu vou passar aqui, mas ali são só explicações daquilo que eu estava falando lá no slide, né? Do processo típico de análise de imagens. Esse cara aqui é o criador da GLCM, né? O artigo original. Não, esse eu acho. O original. Não, esse cara é o cara mais querido que eu conheço. Mas essa parte nossa, GLCM é tranquilo, dura quando você quer derrubar a GLCM, que foi o que eu fiz no doutorado. Aí é mais complicado. E tem um link aqui para um podcast que eu achei que eu tinha perdido, mas tem alguns vídeos, alguns áudios lá ainda. Foi o primeiro que eu fiz, então eu não, tem que relevar um pouquinho, né? Bom, mas vamos lá. Para mostrar um pouquinho de código, consegue ver dali? Tem que aumentar um pouco. Aqui. Melhorou? Isso aqui programando em Python com Scikit, né? Scikit Image aqui, nesse ponto. Importe o Matplotlib, aqui eu acho que eu consigo rodar. E ele vai funcionar. Matplotlib é o meu pacote para plotar imagens, né? Eu posso usar outros, certo? Esse é o padrãozão, eu acho. E aqui eu estou importando o Scikit e dando um import no pacote data. Que nesse pacote data eu tenho algumas imagens prontas já. Por exemplo, essa que é a Astronaut, certo? Onde é essa figura aqui. Dentro da área de processamento de imagens existem algumas figuras que são padrão. Padrão assim, são super conhecidos, todo mundo utiliza para fazer alguma demonstração. Essa Astronaut é uma delas. Tem a câmera que eu vou mostrar lá na frente e tem diversas outras aí. Né? Tem a do babuíno também, que é muito legal por causa das cores. Feito isso, então eu carreguei a imagem, eu vou fazer agora uma conversão aqui, uma transformação de espaço de cor de RGB para escala de cinza, né? RGB to gray. Só que em vez de ficar cinza, ela ficou meio esverdeada. Por que isso? Porque o Matplotlib eu tenho que falar para ele que é uma imagem de um canal só, porque senão ele tenta colorir, né? Tenta imaginar, tenta interpretar a minha matriz como se fosse de 3 canais. Então eu tenho que explicitamente indicar para ele que vai ser uma imagem escala de cinza, e aí sim ele plota em cinza, certo? No Photoshop é um botão que aperta, tá? Aqui você escreve um monte de linha de código, tá? Vamos lá agora olhar como que fica
o que é uma imagem? Olha só, eu carreguei essa aqui em cima, né? Criei a minha variável IMG a partir, carregando do pacote data, a imagem, o meu dado aqui que é astronaut, que plotei aqui é esse cara aqui. Mas aqui eu mandei plotar num plt.show, né? Então é o pyplot.show, que é a imagem, né? Agora eu plotei a matriz, certo? Então isso aqui é aquela imagem lá. Acreditem, é verdade. Então assim, e ela continua. Isso aqui é uma imagem de 3 canais. Eu tenho o Red, Green, Blue, RGB, certo? É daí que vem o RGB. Então, pensem como se fosse 3 planilhas do Excel. Cada célula vai ter um valor, certo? E aí, esse valor que eu tenho aqui, 255, eu posso dizer, na opinião de vocês, que é o valor do meu pixel? Sim? Quem acha que sim? Oh? Sim, mas olha só a pergunta que eu fiz. Aqui nesse canal azul, esse valor que eu tenho numa célula, é o valor de um pixel? Não. É a intensidade da cor, né? Sim, a intensidade da cor vai ser... Tá, beleza, vamos por aí. Porque assim, é uma imagem de 3 canais. Para eu saber qual é a cor, eu vou ter a intensidade do azul no canal do azul. A intensidade, não é só a intensidade, mas tá. A intensidade do verde no canal verde, a intensidade do vermelho no canal vermelho. Que cor é essa daqui? É alguma coisa que mistura vermelho, verde e azul. Certo? Eu não consigo dizer que cor é essa aqui. Mas se fosse 00 e 255, eu saberia que é 100% azul, certo? Por quê? Aqui está me dizendo que esse pixel, ele tem o máximo de azul, o máximo de vermelho e nada de verde. Vermelho e azul misturado? Não é roxo, não. Vermelho e verde é laranja, não é vermelho? Não, vermelho e azul. Tá, tudo bem, eu vou acreditar que é roxo. O vermelho e o verde daria laranja, né? É isso? O vermelho... Ninguém falou que tinha que trazer canetinha. Pois é, mas eu acho que vermelho e azul vai dar outra cor que não seja roxo, porque roxo é porque eu estou nas cores primárias, eu vou para secundárias. O roxo não está na secundária. Mas beleza, depois a gente vê isso aqui. Fica aí para fazer o teste, tá? Mas olha, se eu tenho uma imagem de 3 canais, que é uma imagem colorida, eu não consigo dizer que esse valor 255 é o valor do pixel, porque eu preciso olhar os 3 canais para dizer que é o valor, qual é o valor daquele pixel. Então, se eu mandar imprimir aqui, aqui de novo, imprimir a imagem no canal 0. Isso, canal 0. Né, o primeiro canal. Então, imprimir todos os valores de... Não não é valor... Espera aí, porque confunde. Ó, aqui para ficar melhor. Eu não imprimi o canal 0, certo? Eu imprimi como se fosse uma fatia desse jeito aqui, seria meu Y, certo? Porque eu estou dizendo, eu tenho uma imagem, vamos voltar lá em cima, cadê? Dimensão da imagem, mais para baixo. A minha imagem, o formato da minha imagem é 512 por 512. Isso, e eu tenho 3 canais. Então, eu tenho 512 colunas, 512 linhas
e 3 camadas aqui, que são 3 canais. Quando eu digo para imprimir cadê? O 0 aqui para baixo, aqui 0, eu estou dizendo para imprimir, por exemplo, a coluna 0, certo? Então, vão ser todas as linhas que fazem parte dessa coluna. Não é o pixel quadradinho 0, então? Não. Então, lá eu vou ter uma série de pixels, certo? Um monte de pixels que fazem parte dessa coluna aqui, beleza? E lá vai ter RGB. Então, vamos lá. Onde que está? Aqui. Imprimir, então, minha coluna 0. Isso aqui é um pixel. Isso aqui é outro pixel. Concordam? Pixel tem 3 canais, é uma imagem colorida. Então, cada linha dessa aqui está representando um pixel. Se eu fizer isso daqui, eu estou imprimindo coluna 0, porque é coluna linha, né? Coluna 0, linha 0, canal 0. Então eu tenho um valor só. 154, meu primeiro valor. Primeira linha, primeira coluna do primeiro canal. O primeiro canal é o R, que na verdade ele inverte, que é BGR, mas tá, vamos dizer que seja R. Vamos dizer que seja o... Como é que eu faço? Eu posso representar uma imagem em escala de cinza com um canal, certo? Como eu mostrei antes lá, uma imagem em escala de cinza ela tem um canal. Como que eu represento uma imagem em escala de cinza com 3 canais? Eu posso fazer isso também, estou afirmando. Quando eu tenho um canal só, quem vai fazer a plotagem, meu motor de plotagem ali, ele vai olhar o valor naquela célula e já vai ser meu tom de cor, certo? Em escala de cinza, que vai de 0 a 255 se for de 8 bits. Quando eu tenho 3 canais, ele vai analisar as 3 e daí vai me dar o tom, né? Que vai ser a intensidade de cada de cada canal que está acontecendo, vai me dar o tom de cor, beleza? Mas como que eu consigo fazer, usando 3 canais, ficar cinza? Eu estou afirmando para vocês, isso é verdade, que existe imagem de 3 canais e que fica em escala de cinza. A minha pergunta é como que eu represento isso aqui nas minhas matrizes. Todo 255, na grande maioria dos softwares das bibliotecas, vai ser uma imagem branca. O 0, eu não sei, o preto é mais forte ou o branco é mais forte? Não vamos entrar nessa discussão, mas na verdade o branco é a junção de todas as cores e o preto é a ausência de cor, né? Então o mais forte seria o branco, porque ele tem todas as cores, né? Não, mas para ficar cinza a ideia é ficar cinza, mas se eu usar 255 em todas, vai ficar branco. Tá, mas aí se eu usar 0 em tudo, vai ficar preto, eu quero cinza. Divide 255 por 2 e É por aí. Se eu colocar, mas na verdade não precisa dividir por 2, não importa. Mas se eu usar o mesmo valor para os 3 canais, eu vou ter uma imagem em escala de cinza. Por quê? Cada canal está tendo a mesma contribuição de intensidade daquela da cor do seu canal. A mistura disso sempre vai dar cinza. Beleza? O professor colocou lá para ele printar o 0 ali, só uma coluninha ali entre colchetes. Aqui? Isso. Se eu quisesse imprimir só 3 linhas dele, eu colocaria o 0 embaixo do outro ali ou não? Qual que é o método? Aqui, por exemplo. Aqui eu printo
uma coluna inteira, né? Aqui eu printo uma coluna, uma linha do primeiro canal. E se eu fizesse 3 linhas? Por exemplo. Vamos lá que eu tenho um pronto aqui, em algum lugar. Aqui, eu estou plotando a coluna 0, linha 0. Aqui mostra o quê? Os 3 canais, os valores dos 3 canais. Se eu adiciono mais um 0 no final aqui, aí eu vou plotar o quê? Fica igual a situação da Tá. Primeira linha, primeira coluna, primeiro reverso. Mas o que vai ser plotado? É o 154, porque é o tom do primeiro canal. Se eu faço igual no de baixo aqui, eu estou plotando a coluna 0, linha 1. Então é o outro pixel, não é o mesmo daqui, certo? Vamos lá ver? 109, 103, 124. 109, 103, 124. Já deu minha hora aqui? Ixi, já vou terminar aqui. Aqui eu vou plotar do primeira coluna e o segunda linha, né? Seria o terceiro pixel aqui da minha. Aqui é igual que eu faço lá com o 0, né? Na coluna 0, só que é a coluna 1. E daí aqui eu mostro um monte de brincadeirinha mostrando o pixel, né? Cada um desse aqui está imprimindo um pixel. Beleza? Deixa eu acelerar aqui que eu me empolguei e passou a hora. Tem uma série de outros comandinhos aqui. Se eu quero ver o formato da imagem, então, ela é de 512 por 512 com 3 canais. Se eu colocar a imagem, deixa eu ver se eu já carreguei ela. Cinza. Vai dar um erro porque eu não carreguei. Vamos carregar. Cinza, tá aqui em cima. Não carreguei também. Carreguei aqui. Mas, eu estou precisando dela? Mas tem que carregar, senão não vai. Tá. Agora eu tenho IMG cinza carregado. Tem que funcionar isso aqui. Aqui. Agora eu posso rodar esse cara. 512 por 512. Não tem mais o 3 porque é um canal só e ele nem mostra. Beleza? Se eu tiro o cinza e deixo a imagem original, ela é colorida 3 canais. Então tem um monte se eu quero ver o tipo, né, um ND Array, quantidade total de pixels da imagem, informações estatísticas da imagem, isso aqui, ó, o mínimo, máximo, a média e uma série de outras, desvio padrão, coisas assim, eu já posso usar como característica lá no meu vetor de característica para fazer a classificação. Como eu indexo, aí repetindo lá de cima, né, pegar um pixel e tal. Aqui, imagem original. Eu vou carregar. Olha só, eu carreguei a imagem, eu disse que do 100 ao 200, do pixel 100 ao 200, né? Nas minhas colunas, da coluna 100 a 200 e da linha 50 a 100, eu vou colocar 0. Então eu mudei o tom de cor para 0. E aí apareceu esse cara aqui, ó. Eu pintei essa região aqui de preto porque 0 é preto. E é assim que a gente E é assim que a arruma a imagem. gente estraga as imagens.
Agora, olha só, eu estou dizendo agora que do início até a coluna 50 eu vou colocar 0, né? E aí, tá, agora era para ser coluna, ele plotou nas linhas, mas tudo bem. Todas as primeiras 50 linhas aqui, ó, o 100 está aqui, né? Então, mais ou menos metade. Tudo isso aqui ficou 0, mas permaneceu esse cara aqui porque eu já tinha modificado essa imagem. Então, ele é cumulativo, mas isso é coisa do notebook. Recarreguei a imagem aqui. Se eu recarregar aqui e rodar esse cara, ele vai aparecer só a faixa de cima porque não tem mais a aplicação da faixa de baixo. Então, eu posso ir para cima e para baixo mexendo. Isso aqui está dando errado, então eu vou pular, mas é para carregar a imagem do disco, depois eu vejo como é que faz e atualizo esse arquivo para vocês. Aqui é uma mamografia, então é a mesma coisa lá, convertendo para escala de cinza e tal, imagem de pulmão, então eu posso ter as imagens no meu disco, uma série, posso ler todas elas e ir processando e fazendo automático, né? Aí, eu posso aplicar então agora uma segmentação de imagem, que a gente falou de segmentação. A mais simplesinha é baseada em limiar, que é de um valor para baixo fica preto ou branco, né? E de um valor para cima vai manter a cor. Fez algum efeito aqui, deu uma deformadinha, mas essa imagem não é muito legal. Então eu converti para a escala de cinza e apliquei aqui, certo? De um valor, aí eu fiz uma normalização aqui, ó, máximo menos o mínimo dividido por 2, e os maiores permanecem como estão e os menores vão ficar, aliás, eu peguei só os maiores do que o máximo menos o mínimo dividido por 2, e aí depois eu disse que o que estava abaixo disso ficava preto e o que estava acima disso ficava branco. Então eu binarizei a imagem, agora ela tem só 2 tons, 0 e 255. Tem uma outra imagem que é essa imagem câmera, como ela já é escala de cinza, um canal, ela é bem legal para fazer, ó, escala de cinza, 512 por 512, um canal, e ela é legal para fazer o blá 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 blá, deu erro de novo. Ah não deu não, deu certo aqui. Ela é legal para fazer binarização e testar algoritmo, se eu quero fazer ajuste, de entender qual é o limiar, se eu desenvolvi um outro algoritmo de segmentação por limiar ou não. Por exemplo, detecção de bordas, carreguei a imagem de novo e aqui eu peguei o contorno, né, que eu chamo de bordas, ou um outro, que esse aqui é o Sobel, mas o Cani também é bastante usado, só que ele gera bastante ruídos, então eu vou ter que fazer aquele pós-processamento, ou eu vou ter que fazer um pré-processamento antes de ir para a segmentação para retirar suavizar isso aqui para não aparecer tanto ruído. E aí, por final, a nossa extração de características, que vai estar aqui. No Scikit ele tem dois pacotes, que é o Grayscale Metrics e o Grayscale Props. O Metrics vai calcular a GLCM, né, para falar de GLCM, e o Grayscale Props vai calcular a característica em si. Originalmente foram 14 descritores que Aralic, a GLCM foi criada por Aralic, 14 descritores que foram propostos. Depois de alguns anos ele publicou um outro artigo dizendo que 6 faziam mais sentido, e são esses 6 que estão implementados no Scikit. Contraste de similaridade, homogeneidade, segundo momento angular, energia e correlação. E depois disso eu carrego, né, tenho o meu vetor de características e eu posso usar um classificador. Eu estou correndo aqui no final porque passou da hora, né, me empolguei.
Daí nós usamos o sklearn, né, que é o scikit-learn. Aqui eu estou usando o SVM, que é um dos classificadores mais robustos que nós temos. Deixa eu rodar aqui. Aqui eu estou dizendo que o meu dataset é esse cara aqui. Ele tem 3 linhas, uma linha 00, a outra 11 e a outra 10. E eu estou dizendo que as classes, a primeira linha pertence à classe 0, a segunda à classe 1 e a terceira à classe 0 também. Bem bobinho, né? Aí eu criei meu classificador aqui, dei um fit, né? Mandei ele aprender com os dados que eu apresentei, e aí depois eu rodei o meu predict, que é para ele predizer. Agora, se eu tivesse uma outra linha, que seria um outro indivíduo, né? Uma outra amostra, onde fosse 2, 2, de que classe ele seria? Rodando aqui, ele diz que é da classe 0. Se eu colocar aqui, agora, para ferrar com ele, 2, 2, e eu vou criar mais um cara aqui, e eu vou dizer que ele é da classe 1, certo? Agora, ele tem que dar classe 1, senão eu vou passar vergonha. Ele é classe 1. Ah, mas tá muito certinho aqui, né? Mas e se eu tiver 2, 0? Deixa eu tirar o ponto aqui. Se eu tiver 2, 0, ele vai ser da classe 0 também. Não tem 2, 0 aparecendo aqui. Então eu não tenho, esse cara aqui a gente chama de amostra aleatória. Eu tenho, vamos supor que cada tupla dessa aqui seja um indivíduo, né? Cada carinha desse aqui é um paciente lá do meu banco de dados, e eu extraí essas duas características de cada um deles. Aí eu mandei o meu algoritmo aprender com essa amostra que eu tenho. E depois chegou um outro paciente aqui, e eu falei, ó, esse cara aqui, ele tem essas características, são as mesmas que estão extraídas lá, mas os valores são esses daqui. Ele é saudável ou é doente? Essa é a pergunta. E ele disse que o 0 é doente, né? Não, 0 é saudável. Era o contrário isso aqui, mas tudo bem. Beleza, pessoal? O que eu tinha para apresentar era isso aí. Desculpa ter passado do tempo. Em relação ao tipo de sensor usado, eu acho assim, eu imagino, não sei, quando você faz uma aplicação para uma câmera específica que vai usar o sistema embarcado, aquela função, você tem uma câmera, você já sabe as configurações dela, o sensor que ela tem, então você sabe quanto luminosidade ela recebe. Quando você vai fazer para uma aplicação maior, vai usar várias câmeras, igual celulares, tem vários sensores diferentes que você tem que trabalhar com cada tipo de câmera diferente. O dado, a informação que você recebe, os pixels dele, vai também sofrer alterações, você tem que trabalhar de forma dedicada em cada tipo de câmera ou não? Porque eu imagino assim, que você recebe uma cor que vem numa câmera, vem em outra diferente. Sim. Da abertura. Vai mudar, um sensor é mais sensível, outro menos sensível, então a percepção de tonalidade de cor vai ser diferente de um sensor por outro, e o monitor também vai mostrar diferente para você, né? A qualidade do monitor também influencia. Antigamente quando se usava CRT, né, com os monitor de tubo, tinha um botãozinho que vinha embaixo que era para desmagnetizar, né? Ele fazia pum, parecia que ia queimar, né? Mas era para dar uma organizada na bagunça ali, né? Para poder ver as cores mais reais. A Mac fabrica, né, a Apple, né, fabrica aqueles Macs, né, com as telonas grandonas, né, Pro e tal. Muito caros, mas assim, tem uma acuidade visual muito boa, né, para ser mais fidedigno, para a gente conseguir ver a cor mais real, o que vai sair, por exemplo, o que vai sair na impressão, né? Eu estou fazendo uma imagem aqui, eu vou imprimi-la. Eu fiz vermelho, daí saiu laranja, fica horrível isso. Dependendo da qualidade da câmera também vai alterar.
Um exemplo fácil, né? Pega uma webcam como essa daqui, que é 4K, e pega uma webcam de 240. É uma TechPix, né? Vai ter, né? Aí fala assim, mas numa qualidade de iluminação ideal, as duas não vão dar muita diferença. Mas diminui a iluminação, o exagero na iluminação. Apesar de que já tem internamente algum sistema de controle também de compensação de iluminação, mas qualquer sensor, daí você tem que trabalhar sempre com sensores parecidos para não dar essa discrepância de cores aí, de tom.